Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal. Eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para transmitir mais uma lição do segundo trimestre de 2026, no qual estamos estudando sobre homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Já estudamos 6 lições, meus amados irmãos, neste trimestre. Estudamos a lição número 1, intitulada Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. A lição número 2, a fé de Abraão nas promessas de Deus. A lição de número 3, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. A lição de número 4, a confirmação de uma promessa. A lição de número 5, o juízo contra Sodoma e Gomorra. A lição de número 6, o nascimento de Isaque. E hoje estudaremos a lição de número 7, intitulada Uma prova de fé, a entrega de Isaque. É uma lição que traz um dos fatos mais enigmáticos da palavra de Deus. É uma lição que traz para nós grandes ensinamentos e mostra-nos como Deus ele é misericordioso, piedoso, providencial. Ele providencia para si o Cordeiro, como veremos nesta lição. Enfim, temos uma lição com muitos ensinamentos que vai se refletir na vida do Senhor Jesus Cristo, aquele que verdadeiramente se entregou por nós na cruz, aquele Cordeiro que foi providenciado por Deus para morrer no lugar de Isaque. Assim Deus providenciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo João capítulo 1, versículo 29. Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Meu amado irmão, não se esqueça, deixe o seu like e compartilhe esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Vamos agora orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Oremos, pois, ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, neste momento, transmitir a teus filhos a lição de número 7, comentada, argumentada, Senhor. Durante este momento estaremos aqui na dependência do teu Espírito, que ele nos oriente e que teus servos possam aproveitar bem este conteúdo. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula e sempre começamos, amados irmãos, com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo, o texto de ouro da lição, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 2, o versículo que diz: E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Repetindo, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis capítulo 22, versículo 2. Prosseguindo, vamos à verdade prática. Abraão confiava no Senhor, a ponto de dizer ao seu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Repetindo, Abraão confiava no Senhor, a ponto de dizer ao seu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Meu amado irmão, em versões mais atuais, como a Nova Almeida Atualizada, NAA, esta expressão tentou Deus é substituída por pois Deus aprova a Abraão. Porque pelo texto nós entendemos que ali não foi uma tentação, e sim foi uma provação. Por isso, versões mais atuais não vêm com esta expressão tentou Deus, e sim, pois Deus aprova a Abraão. Continuando a leitura, versículo 2. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi.
Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Amém. Vamos aos objetivos da lição? Primeiro objetivo: mostrar que Abraão teve a sua fé provada mesmo sendo fiel a Deus. Segundo objetivo: refletir a respeito da promessa que foi confirmada na vida de Abraão. Terceiro objetivo: expor que Abraão não titubeou em oferecer a Deus o seu único filho. Portanto, mostrar que Abraão teve a sua fé provada mesmo sendo fiel a Deus. Refletir a respeito da promessa que foi confirmada na vida de Abraão. E expor que Abraão não titubeou em oferecer a Deus seu único filho são, pois, os objetivos desta lição, sendo alcançados um a cada tópico da lição. Vamos então à nossa introdução, meus irmãos. Eu sei que você que já nos assiste sabe que é importante ter à sua mão uma canetinha, que é importante ter a revista Escola Dominical e um exemplar da Palavra de Deus bem próximo de você, para você conferir os versículos e estar assim mais apto para lecionar diante da classe, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical. Vamos então à nossa introdução. Deus dirigiu Abraão a sair de sua terra e do meio de seus parentes para uma terra que ele não conhecia. O patriarca obedeceu sem questionar, mas a maior prova ainda estaria por vir. O Todo-Poderoso chamou Abraão e lhe pediu algo muito difícil, uma resolução jamais vista até então. O patriarca deveria tomar seu único filho, o filho da promessa, a quem ele amava, e oferecê-lo em holocausto ao Senhor. Abraão não hesitou em fazer tudo que o Eterno havia pedido. Deus estava colocando o patriarca à prova. É o que vamos estudar nesta lição. Meu amado irmão, vale a pena desde já deixar bem claro para os irmãos o que está escrito na carta aos Hebreus. Quando lemos a respeito dos heróis da fé na carta aos Hebreus, nós temos o seguinte: carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Diz assim: pela fé Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então a fé de Abraão foi provada e ele obedeceu ao Senhor, consciente de que, se através de Isaque viria a sua descendência, mesmo que seu filho morresse, o seu filho iria ressuscitar para que a palavra de Deus se cumprisse em sua vida. Vemos como Abraão realmente foi um homem da fé,
o pai da fé, o nosso pai, porque nós também cremos e assim somos filhos de Abraão. Vamos ao primeiro tópico da lição? Abraão tem a sua fé provada. Primeiro subtópico do primeiro tópico: Deus manda Abraão sacrificar Isaque. O nascimento de Isaque foi um milagre. Sara concebeu um filho quando já contava com 90 anos e o seu esposo 100. Como criança, Isaque muito alegrou o coração de seus velhos pais. Depois, como adolescente, seus pais certamente desejavam vê-lo feliz e próspero, para que tudo o que Deus havia prometido viesse a se cumprir. Isaque deveria casar-se e ter muitos filhos, mas o impensável aconteceu. Deus chamou o patriarca e determinou que ele sacrificasse seu único filho na terra de Moriá. Abraão não falou nada com Sara, certamente tentando guardar seu coração de mãe. Há provações em nossa vida que não podemos contar para ninguém, nem mesmo para o cônjuge, pois não seremos compreendidos. Meus amados irmãos, vale a pena parar aqui e comentar algo a respeito desse primeiro subtópico. Nós temos aqui um grande desafio. Ora, se Deus prometeu a Abraão e a Sara dar-lhes um filho, e esse filho nasceu, e desse filho seria contada a sua descendência, e assim ele se tornaria uma grande nação, aqui nós temos o Senhor provando particularmente a Abraão e pedindo a ele o seu único filho. Abraão aqui agiu com muita sabedoria, com muita prudência, ao não falar para sua esposa e também ao não declarar para o seu filho o que de fato o Senhor lhe tinha falado. Então, nem Isaque, nem Sara sabiam do que o Senhor havia falado com Abraão. Há provações que nós passamos, que nós devemos sim resguardar filhos e esposa para não causar nenhum constrangimento e não causar reações diversas. Imagine Abraão dizendo para Sara que ele iria subir ao monte para sacrificar o filho da promessa. Então, ele foi muito sábio, porque, na verdade, ele cria, como está na carta aos Hebreus, que Deus iria cumprir a sua promessa em Isaque. Ainda que ele morresse, ele ressuscitaria para que a promessa se cumprisse na vida de Isaque. Portanto, aqui nós vemos prudência do homem chamado Abraão. Continuando o segundo subtópico do primeiro tópico. Abraão obedece sem questionar. Ele mostrou que era homem de fé no mais profundo sentido da expressão. O patriarca levantou-se pela manhã, preparou seu animal, chamou 2 de seus servos para acompanhá-lo e chamou Isaque para a viagem, preparou a lenha para o altar do sacrifício e foi para o lugar indicado por Deus. Abraão confiava em Deus, por isso disse aos seus ajudantes: eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele não disse eu tornarei, mas eu e o moço tornaremos a vós. Vemos aqui a confiança de Abraão que algo sobrenatural aconteceria para que as promessas de Deus tivessem seu fiel cumprimento na sua vida e na vida de seu filho. Agora, irmãos, uma pergunta que muitos fazem, e nós colocamos essa tela adicional aqui para que você possa entender melhor o texto sagrado. Qual era a idade de Isaque quando subiu o Monte Moriá com seu pai? Irmãos, nós vemos que não há consenso, Ou seja, há várias ideias concernentes à idade de Isaque no momento que seu pai o leva ao Monte Moriá, ao local que o Senhor havia designado. Alguns dizem que ele tinha entre 18 e 33 anos. É a visão mais aceita por muitos comentaristas bíblicos modernos. O argumento é que Isaque era forte o suficiente para carregar a lenha para o holocausto montanha acima. Temos também a afirmação do historiador judeu Flávio Josefo, que em sua obra Antiguidades Judaicas diz que Isaque teria 25 anos,
na ocasião, ou seja, estaria também entre 18 e 33 anos. Mas há uma ideia cronológica que diz que talvez ele tivesse até 37 anos de idade. Sara tinha 90 anos quando Isaac nasceu e morreu aos 127 anos, logo após o evento do sacrifício, conforme relatado em Gênesis capítulo 23. Se os eventos ocorreram próximos, ele teria cerca de 37 anos. E, por último, infância ou pré-adolescência. Na tradição popular e em muitas ilustrações infantis, ele é retratado como um menino em torno de 12 anos, mas o texto hebraico tem o termo Naar, que pode significar desde um bebê até um jovem adulto. Portanto, amados irmãos, não temos na Bíblia registrada a idade de Isaac quando subiu o Moriá junto com seu pai, mas acreditamos que foi entre 18 e 33 anos. Aqui nós temos até a ideia de ser de 37 anos. São suposições. E, é claro, a palavra moço na Bíblia, como lemos aqui, pode significar um jovem adulto e não apenas um adolescente. Então fica essa incógnita, fica esta interrogação para nós. Que idade tinha Isaac quando subiu ao Moriá com seu pai? Não sabemos. Temos apenas suposições. Prosseguindo, terceiro subtópico do primeiro tópico. Abraão não era perfeito. O patriarca não era perfeito. Ele mentiu para Faraó dizendo que Sara não era sua esposa e também aceitou fazer parte do plano de Sara ao consentir em ter um filho com Agar. Porém, a sua confiança em Deus era inquestionável e inabalável. Muitas vezes, irmãos, o erro de uma pessoa sobressai mais do que os seus acertos. Muitas vezes olhamos mais os defeitos do que as qualidades. Habitualmente nós destacamos nossas qualidades e escondemos nossos defeitos. Mas nos outros nós olhamos os defeitos e muitas vezes não notamos as suas qualidades. Abraão era um homem de fé e a fé dele foi inquestionável e inabalável. Alguém sair da sua terra, da sua parentela, para um lugar que nem sabia para onde ia, só alguém que tenha fé no Senhor. Alguém que obedece ao Senhor inquestionavelmente é alguém que realmente sabe o Deus que serve e sabe que, ainda que Isaac fosse aquele que Abraão, o seu pai, o amava, mas aqui é posto em xeque a confiança em Deus. E nós usamos muito esse texto para dizer para os irmãos em nossas igrejas, afinal de contas, você está pronto a sacrificar o seu Isaac? O que é o seu Isaac? Aquilo que nós mais amamos, aquilo que nós mais prezamos, aquilo que nós consideramos como de muito valor. E você está pronto a sacrificar isto para demonstrar a sua fé e confiança no Deus que você serve? É uma interrogação que sempre fazemos nas pregações quando usamos esse texto sagrado. Continuando, a prova a que estava sendo submetido certamente iria contribuir para aperfeiçoar seu caráter e tornar sua fé ainda mais viva e fundamentada. Abraão tornou-se o pai da fé e por isso foi forjado pelas muitas aflições. Meus amados e queridos irmãos, é através das provações, é através das tentações, é através das tribulações, é através das aflições que nós somos moldados por Deus e nos tornamos sábios, prudentes, mais preparados para enfrentar desafios ainda maiores. Sinopse da primeira parte da lição: Deus provou a fé de Abraão pedindo que ele oferecesse seu único filho em sacrifício. Repetindo, Deus provou a fé de Abraão pedindo que ele oferecesse seu único filho em sacrifício. Segundo tópico da lição, a promessa confirmada. Nesta tela temos o primeiro e segundo subtópico do segundo tópico. Primeiro subtópico do segundo tópico: Abraão não negou seu único filho. Tal atitude agradou profundamente a Deus. Ainda que Abraão tivesse recebido a promessa de ser pai de muitas nações,
seria algo extremamente doloroso e traumático oferecer o próprio filho em sacrifício ao Senhor. Mas o patriarca se dispôs a obedecer, mesmo sabendo que seu filho era o único da promessa. Ele o fez pela fé, crendo que Deus poderia, até dos mortos, o ressuscitar. Foi o texto que lemos na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 19. Segundo subtópico do segundo tópico, Deus viu a obediência de Abraão. Depois que Abraão construiu o altar do sacrifício, mandou Isaque deitar-se sobre ele e levantou o cutelo para imolar seu filho. Deus aceitou o seu gesto como tendo cumprido o que dele havia requerido e renovou as promessas que lhe fizera antes. Isso temos em Gênesis, no capítulo 22, versículo 15 a 18. E vamos ler esse texto para você, meu caro professor e aluno que nos assiste neste momento. Diz assim a palavra do Senhor. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Terceiro subtópico do segundo tópico, a promessa de ser uma grande nação se cumpriu. O povo judeu teve origem em Abraão. Nele se cumpriu a promessa divina de ser o pai de muitas nações. Jesus era descendente de Abraão e nele todos podem ser agraciados com a salvação. As Escrituras Sagradas mostram que era necessário que Jesus Cristo, o Filho, se fizesse semelhante à descendência de Abraão. É o que temos na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 16 a 18. Por que era necessário? Vejamos, para que Jesus se fizesse semelhante à descendência de Abraão, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote do povo judeu, para expiar os pecados do povo, interceder e socorrer aos que são tentados. O comentarista extraiu da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 17 e 18, a necessidade de Jesus se manifestar como descendência de Abraão. E através dele, Jesus Cristo, todas as famílias da terra podem ser abençoadas com a maior de todas as bênçãos, a bênção da salvação. Vamos então à sinopse da segunda parte da lição. Abraão demonstrou lealdade ao obedecer a Deus e o Senhor reafirmou mais uma vez suas promessas sobre ele, repetindo: Abraão demonstrou lealdade ao obedecer a Deus e o Senhor reafirmou mais uma vez suas promessas sobre ele. Terceiro e último tópico da lição: Abraão ofereceu seu único filho. Primeiro subtópico do terceiro tópico: Isaque, o filho obediente. Quando Abraão levou seu filho ao Monte Moriá para oferecê-lo em holocausto, ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Seu pai mandou que ele subisse no altar e o amarrou para ser imolado. Isaque poderia ter reagido e, sendo um jovem forte, não permitir que seu pai levasse a efeito aquele ato. Ora, o jovem Isaque carregou a lenha para o sacrifício. Então, ele não era uma criança, ele era um jovem que suportava subir uma montanha com peso nas costas. E sobre a possível idade dele, nós já falamos anteriormente. Contudo, ele também era um jovem de fé. Quando seu pai lhe disse: Deus proverá cordeiro para si, meu filho, ele creu. Isaque acreditou e submeteu-se a tudo a que seu pai lhe ordenara, até ser amarrado no altar para ser imolado. Irmãos, é claro que Abraão tinha mais de 100 anos.
Ora, ele tinha 100 anos quando Isaque nasceu. E se Isaque tinha 18 anos, seu pai tinha 118 anos. E se Isaque tinha 20 anos, Abraão teria 120 anos. Portanto, nós temos aqui uma pessoa idosa e um jovem, e o jovem obedientemente se submetendo a tudo que o seu pai, já velho em idade, fazia com ele. Lembre-se que Abraão chegou aos 175 anos de vida, conforme está em Gênesis capítulo 25, versículo 7, que diz: Estes, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. Portanto, Abraão era muito avançado em idade quando levou o seu filho a Moriá para ser ali oferecido conforme o Senhor havia lhe ordenado. Prosseguindo, segundo subtópico do terceiro tópico, a morte de Sara. Depois de passar por tantas provas em sua vida, Abraão viu a sua querida esposa Sara partir para a eternidade. Ela teve uma vida longeva, pois morreu aos 127 anos. Sara é a única mulher na história bíblica que tem sua idade revelada na morte, o que mostra a sua relevância na história do povo judeu. Veja que interessante isso, irmãos, uma curiosidade que pode surpreender a muitos. Sara é a única mulher na história bíblica que tem sua idade revelada na morte, o que mostra a sua relevância na história do povo judeu. O povo judeu vê Sara como a mãe da nação judaica. Continuando, Abraão lamentou e chorou por ela. Sendo estrangeiro naquela terra de Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, pediu aos filhos da terra que lhe cedessem um lugar, uma possessão para sepultar sua esposa. O testemunho de Abraão era tão elevado, amados irmãos, que os filhos de Et, donos das terras, ofereceram sepulturas para Abraão sepultar a sua esposa. Era, portanto, um momento de grande perda na vida deste homem de Deus. Prosseguindo o terceiro subtópico do terceiro tópico, Abraão, humilde e sincero. Abraão agradeceu aos filhos de Et, inclinando-se diante de todos, mas fez outro pedido. Ele tinha preferência por outro local para sepultar sua esposa, a cova de Macpela. No entanto, não a quis doada, como lhe foi oferecido o primeiro local. Ele a comprou pelo devido preço. Abraão honrou sua esposa até na morte. Aqui nós vemos o grande valor que esse homem de Deus deu à sua esposa e serve de lição para nós também. Você, meu querido obreiro, meu querido irmão, valorize sua esposa, valorize a pessoa que o Senhor tem colocado ao seu lado para viver os bons e maus momentos. Sara viveu muitos momentos difíceis com Abraão, peregrinando em toda a terra, saindo de Ur dos Caldeus, peregrinando até Harã, depois peregrinou em toda a Palestina, foi para o Egito, voltou do Egito e agora chegou o momento de Abraão honrar a sua esposa na hora do seu sepultamento. Meu irmão, não espere sua esposa falecer para você, no sepultamento, demonstrar toda a sua compaixão e amor. Zele por ela agora, neste exato momento, cuidando, zelando, porque é a pessoa que está ao seu lado, que Deus colocou ao seu lado. Sinopse da última parte da lição: Abraão, num gesto de lealdade e fé a Deus, ofereceu seu único filho em sacrifício. Repetindo, Abraão, num gesto de lealdade e fé a Deus, ofereceu seu único filho em sacrifício. Chegamos então à nossa conclusão. Nesta lição podemos ver que um homem de Deus como Abraão experimentou provas e desafios difíceis em sua vida. O elevado e precioso exemplo de fé, de coragem e de obediência, tanto de Abraão quanto de seu filho Isaque, nos inspiram a ser crentes mais fiéis e mais santos na jornada da vida cristã. Jesus não disse que seus seguidores teriam uma vida fácil, mas disse:
Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Terminamos mais uma aula deste segundo trimestre e queremos te convidar para a próxima aula. Não perca a 8ª lição do segundo trimestre de 2026. Lição na qual estudaremos sobre Isaque, herdeiro da promessa. Eu quero contar com a tua presença aqui, meu amado irmão, em mais uma aula da Escola Dominical na próxima semana. Me despeço de você pedindo que continue orando por nós, para que Deus possa nos dar da sua graça e continuemos trazendo para você as lições da Escola Dominical comentada, argumentada, para que você possa lecionar em sua classe, meu caro professor, com mais tranquilidade. E você, caro aluno que me ouve neste momento, estude a lição e ajude o seu professor em sala de aula. Assim terminamos esta lição e oramos para que Deus te dê uma lição abençoada no próximo domingo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.